Daí, galera, beleza? Para a aula de hoje, nós vamos dar uma olhada sobre iluminismo. O que foi esse movimento ali no final do século XVII, começo do século XVIII, que revolucionou tanto a nossa vida. Ideias iluministas que influenciam até hoje a nossa vida. Vai ser um vídeo curto, procurei ser o mais sucinto possível, para não ter maiores delongas no trabalho de vocês. Um abraço, vamos pro vídeo. Então a aula de hoje vai ser sobre o iluminismo, ou como muitos historiadores chamam, de o século da luz. Ele foi um movimento intelectual que surgiu na Europa, na França, lá no século XVII, finalzinho do século XVII e começo do século XVIII. A principal característica dessa corrente foi de defender o uso da razão sobre a fé. Então, galera, a principal característica do iluminismo vai ser sempre a razão em cima da fé. Esse movimento ele promoveu várias mudanças, tanto políticas, econômicas e sociais, sempre baseadas nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo ele era apoiado sempre pela burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham sempre interesses em comum, de derrubar os reis. Muitos faziam críticas ao movimento do antigo regime, que eram dos aspectos do mercantilismo, do absolutismo monárquico, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Baseado nisso, os iluministas eles defendiam a liberdade econômica, que o Estado não devia intervir na economia, nos preços dos produtos, no antropocentrismo, que é no avanço da ciência e da razão acima da fé, e o predomínio da burguesia e as suas ideias. Essas ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Aí tem alguns reis absolutistas desse período que eles começaram a aceitar essas ideias iluministas para não perderem suas cabeças e seu reinado. Agora nós vamos dar uma olhada nas características do iluminismo. A primeira característica que vamos ver é o empirismo, que ela era baseada no conhecimento através de acertos e tentativas. É um movimento em que a gente procura ali sempre buscar o conhecimento através dos acertos e dos erros. Através também das sensações, das experiências que cada indivíduo vai adquirindo com o tempo. Essa teoria a gente chama de tábula rasa, que era defendida por John Locke. Ele era um filósofo inglês, um dos principais renomes dessa característica do empiricismo. A próxima característica que nós vamos ver são as leis naturais ou naturalismo, que nada mais é que os pensadores desse período do iluminismo achavam que as coisas acontecem conforme a natureza quer. Um exemplo para a gente, o preço das coisas. Ela é instituída pelo comércio, pela lei da procura e da oferta. Mas não há uma lei escrita sobre isso. Então, a própria mercado ele se autorregula. Lógico que quando o governo entra em ação, aí é outra coisa. Mas a ideia do iluminismo era isso, das leis naturais, que as coisas iam se ajeitando conforme a natureza necessitava de fazer. O importante pensador dessa característica das leis naturais é o Isaac Newton, físico Isaac Newton. A liberdade agora, a próxima característica, a gente vai ver. Essa característica de liberdade, ela defendia o direito de igualdade das pessoas. Mas cabe lembrar para os senhores que essa igualdade não era igualdade social. E sim que todos tivessem os direitos, mas aquela divergência de classe social ainda mantinha. Eles tinham o direito, eles lutavam pelo direito à igualdade religiosa, ao direito
de ir e vir, ao direito de poder ter as mesmas vantagens que todos poderiam ter. Essa era uma grande briga dessa característica da liberdade. A principal pessoa dessa característica foi o François-Marie Haumet. Ele era mais conhecido como Voltaire. Aí é francês. Dizem que ele é responsável por uma das frases mais célebres que a gente usa até hoje. Eu sou fã dela. Abre aspas. Não posso concordar com nenhuma palavra sua, mas defenderei até a morte o direito de você usá-las. Fecha aspas. É uma frase que eu uso na minha vida aí direto. Temos que pensar também na igualdade perante a lei, como eu já falei anteriormente. Os iluministas, eles pensavam em que todos os homens tinham direito iguais perante a lei, não perante a sociedade. A próxima característica que vamos ver é o anticlericalismo. Ui, palavrão. O que é isso? É aquela procura pela liberdade religiosa. Todos têm o direito a liberdade de escolher a sua religião. Não precisa mais ser católico como era até recentemente ali no antigo regime. O principal filósofo desse período, Diderot. Temos agora o liberalismo político, que os iluministas eles defendiam essa liberdade e a restrição de poder da coroa. Nada mais é que nesse período ela é a crítica ao absolutismo, ao poder concentrado na mão de poucos. Essa era a briga principal do iluminismo. Uma importante pessoa dessa característica foi Montesquieu. Então é nesse pensamento de liberalismo político que Montesquieu ele propõe a criação dos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E a próxima característica que a gente vai ver agora é o liberalismo econômico. Nada mais é em que o Estado, o governo, não dê pitágoras no comércio. Então ele não regule o comércio conforme ele quer. Então ele quer que o próprio o comércio se autorregule. Um pensador dessa característica, Adam Smith. Agora, aglomerando tudo isso, nós temos ali agora a próxima característica, que é a enciclopédia. São 2 pensadores desse período, o Diderot e D'Alembert. Olha, palavreada. Então essa obra aí, a enciclopédia, ela nada mais é do que a aglutinação de todas as ideias dos filósofos iluministas, das ideias, dos seus pensamentos, das suas buscas por uma liberdade maior. Então a última característica que vamos ver sobre o iluminismo é o despotismo esclarecido, que nada mais é daqueles reis, daqueles monarcas, que eles acatavam algumas ideias iluministas para não perder o poder, como eu já falei no começo desse vídeo. Então essas foram as principais características do iluminismo nesse período da história. Então foi isso, galera, sobre iluminismo. O resumo foi isso, que a gente deu uma olhada lá sobre as principais características, sobre a liberdade de direitos, sobre a igualdade, sobre o naturalismo, sobre a enciclopédia. Para a tarefa de vocês, tem um exercíciozinho ali na página 14, tem só uma questãozinha, bem tranquila. E páginas 17, 18 e 19. Por favor, complete os exercícios, tirem foto e enviem para mim. Beleza? Um abraço e até a próxima.